Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Putz Bits. No vídeo de hoje, vamos dar sequência aí à leitura da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com os comentários de Paulo Alves Franco. Nós estamos aí na seção 3 de responsabilidade e do ressarcimento de danos, no seu artigo 42. O controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. A CF, no artigo 37, parágrafo 6, dispõe: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Portanto, o controlador e o operador respondem pelos danos causados ao titular de dados pessoais no exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, seja dano moral, patrimonial, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais e estarão na obrigação de repará-los aos prejudicados. O Código Civil também trata da indenização de danos no artigo 43. Então, responder solidariamente significa com as mesmas responsabilidades do controlador quanto na atividade do tratamento de dados, descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não seguir as instruções lícitas do controlador. Hipóteses em que o operador se equipara ao controlador, exceto nos casos descritos no artigo 43 dessa lei, que assim dispõe. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem: 1. Que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. 2. Que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Ou 3. Que o dano é decorrente da culpa exclusiva do titular de dados ou de terceiro. Aqui a lei se refere às instruções lícitas do controlador, portanto, se forem lícitas, o operador não pode e não deve cumprir para não ser ele como responsável. 2. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados responderão solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 dessa lei. A responsabilidade solidária envolve aqueles que praticarem o ato em conjunto, como é o caso do artigo 29 do CP, que dispõe sobre a coautoria. Se no tratamento de dados pessoais os controladores se acham envolvidos, do qual resultarem danos ao titular dos dados, respondem solidariamente, exceto nos casos descritos no artigo 43 dessa lei citada, que nota anterior, cuja leitura remetemos o consulente. Parágrafo 2. O juiz do processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver insuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. Parágrafo 3. As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do capítulo desse artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observando o disposto na legislação pertinente. As ações coletivas são aquelas propostas por entidades representativas de alguma categoria profissional, como é o caso dos sindicatos metalúrgicos, associação e sindicato dos delegados de polícia civil, correios ou de outra categoria que propõe ação coletiva em juízo em seu benefício. Uma das legislações pertinentes nesse caso é a Lei de Mandado de Segurança
12.016 de 2019, que garante à pessoa seus direitos adquiridos. Parágrafo 4º. Aquele que repara o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso. O direito de regresso é o direito de ser ressarcido de um prejuízo causado por terceiro em juízo. A CF garante o direito de regresso nos termos do artigo 37, parágrafo 6, que assim dispõe. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. É o caso de um motorista de uma empresa que causa um dano material contra alguém. A empresa é processada e obrigada a indenizar a vítima. Depois de pagar a indenização, ela ingressa em juízo contra o motorista com uma ação regressiva para se ressarcir do prejuízo. Então, pessoal, essa foi a leitura do 42º artigo da LGPD e te vejo no próximo vídeo. Até lá!